Quero meditar com você, então, na palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito na primeira carta de Pedro. Convido você para que abra a sua Bíblia e para que acompanhe a exposição da palavra de Deus com a Bíblia aberta. Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós, dando continuidade à exposição da primeira carta de Pedro, vamos meditar do verso 13 ao verso de número 16 sobre o seguinte tema: salvo para ser diferente. Salvos para ser diferente. Acompanhe então a leitura da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor Jesus veio a este mundo com uma missão muito específica e objetiva. O Senhor Jesus veio para salvar pecadores. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 1, verso 21, quando foi dito a José sobre o nascimento e o propósito da vinda de Jesus ao mundo, falando que Maria estava grávida, o anjo lhe disse: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio ao mundo para nos salvar da condenação do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele veio não apenas para nos salvar da penalidade do pecado, Jesus também veio para nos salvar dos efeitos que o pecado trouxe à nossa natureza humana. Ele veio para nos salvar da escuridão, das trevas espirituais. A sua morte na cruz tanto nos liberta da punição eterna que merecemos, quanto nos liberta da opressão do pecado. Jesus veio para nos salvar das nossas paixões e da futilidade da nossa própria vida. Jesus veio para nós não vivermos mais do mesmo jeito que vivíamos. Aqueles que receberam a nova vida em Cristo Jesus devem agora viver em novidade de vida. O apóstolo Pedro, neste texto, relaciona salvação e santidade. Após louvar a Deus pelas bênçãos da salvação, Pedro volta sua atenção para as implicações da salvação. Em razão do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, devemos agora viver de modo digno do chamado que ele nos fez por obra do Espírito Santo através do Evangelho. Lá na parábola do mordomo fiel, Jesus disse: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Este mesmo princípio estabelecido por Jesus certamente também se refere à resposta da salvação na vida do seu povo, dos seus discípulos. Se não existe, de fato, não há nenhuma dádiva que seja maior do que a dádiva do perdão e salvação em Cristo, nada poderia exigir uma resposta maior. Nos versos de 1 a 12, o apóstolo Pedro, então, descreveu o lugar supremo da salvação no plano que foi pré-estabelecido por Deus Pai. Ele explica sobre a sua maravilhosa promessa de herança eterna
e proclama a sua grandeza. Em seguida, no verso de número 13, Pedro então muda agora para o modo imperativo. Ele move-se de descrever e explicar a natureza da salvação para ordenar que aqueles que foram salvos agora têm obrigações e responsabilidades. Quem foi salvo por Jesus deve viver em santidade, e isto não é uma opção, é uma ordem. O próprio Deus exige santidade de seu povo. Ele salvou o seu povo para desfrutar de uma nova vida. Todo cristão genuíno que um dia entrará na glória eterna e receberá a sua herança celestial, durante a sua vida como peregrino neste mundo, experimentará uma transformação da graça de Deus. A salvação futura também é uma salvação presente. Pedro conecta a bênção da salvação com a responsabilidade de ser salvo, o privilégio da salvação com o dever de ser salvo. Pedro faz a conexão da salvação com a santidade no verso 13, quando ele inicia o parágrafo dizendo: por isso, em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver de modo digno dessa salvação. A dádiva graciosa da salvação em Cristo deve nos lembrar que devemos ter uma conduta ajustada e compatível. A doutrina da salvação desemboca na ética. A teologia verdadeira produz vida. E compreendendo que a santidade deve ser o nosso estilo de vida, Pedro nos encoraja a aplicarmos 3 atitudes para sermos um povo que foi separado neste mundo dentre todos os povos da terra. Pedro ordena 3 atitudes: uma mente preparada, sermos sóbrios e esperarmos na graça. Depois ele adverte os cristãos a evitarem a conformidade com o mundo, encorajando-os a lutarem pela santidade, e termina ratificando a sua ordem com uma citação do Antigo Testamento. Então vejamos, em primeiro lugar, Pedro nos fala sobre a preparação para uma vida de santidade. Ele diz no verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A santificação do povo de Deus, ela deve ser compreendida como um processo que começa na nossa conversão e termina na glorificação. E nesta jornada, neste processo, 3 atitudes precisam ser tomadas. Primeiro, precisamos preparar a nossa mente. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Preparar aqui a mente literalmente significa cingir o entendimento. Pedro usa de forma figurada esta palavra, cingir. Cingir se refere ao ato de apertar o cinto, amarrar a roupa na cintura em preparação para uma determinada ação. Antigamente, este conceito se referiu, por exemplo, à saída do povo de Israel no Egito, quando o Senhor ordenou que o povo deveria estar pronto com os lombos cingidos. Uma atitude de prontidão para comer a Páscoa e fugir do Egito. Se uma pessoa, então, queria mudar rapidamente de direção, muitas vezes ela tinha que puxar os cantos da sua veste através do seu cinto, ou a faixa em torno da sua cintura, e amarrá-lo fortemente. Pedro, de maneira metafórica, simbólica, ele aplica este processo para a mente do cristão que foi salvo. Ele exorta os crentes a puxar e amarrar todas as pontas soltas das suas vidas, ou seja, disciplinar os seus próprios pensamentos.
Viver agora de acordo com os princípios e prioridades do reino de Deus. Separar-se do mundo e dos obstáculos do pecado, conduzir a sua vida de maneira justa, piedosa, tendo em vista o futuro da graça que acompanha o retorno do Senhor Jesus. Paulo usou a mesma palavra, a mesma metáfora quando ele descreve a armadura do cristão, e ele diz em Efésios capítulo 6, verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo ordena literalmente cingir os lombos com a verdade. E mais uma vez aqui ele usa o conceito então de usar o cinto. Na verdade, uma tradução mais literal disto seria o cinturão da verdade. Então a primeira coisa que um soldado romano tinha que fazer antes dele ir para o campo de batalha e se locomover com eficácia para lutar contra o inimigo era colocar o cinto para apoiar as suas armas, como a espada, e amarrar o seu manto, a sua roupa, de modo que as suas pontas soltas não impedissem a sua eficácia no combate. Quando o soldado cingia o seu manto, isto indicava que o soldado estava preparado para a vida e para a morte, estava pronto para o combate no corpo a corpo. Pedro está dizendo então que os crentes devem ter a mesma prática na vida cristã. O que Pedro está dizendo é: não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Cingir o entendimento significa pensar em algo e tirar daquilo que você ouviu conclusões práticas para a sua vida. Em outras palavras, tendo em mente aquilo que foi dito, tirem e apliquem as implicações disto na sua vida. Compreenda, então, o que Jesus fez por você. Entenda na prática o que significa na sua vida ter sido salvo por Jesus. Quem busca viver uma vida tem como alvo glorificar a Deus. E esta pessoa não pode viver, então, de maneira distraída com as preocupações do dia a dia. Sua mente precisa estar firme no Evangelho, firme para compreender a vontade de Deus na sua vida. Esta fé genuína não é uma fé medíocre, nem muito menos negligente. Uma mente transformada pelo Evangelho é uma mente que tem profundidade bíblica. As verdades do Evangelho são como um cinto que envolvem uma reflexão profunda e prática do que é ser um discípulo de Jesus neste mundo. Cingir o entendimento com o Evangelho é condição absoluta para você viver uma vida que seja essencialmente diferente de todos os conceitos e valores que estão à nossa volta. Um cristão que não prepara sua mente, cingindo-a com o Evangelho, não vai viver as implicações do que significa ser salvo por Jesus. A sua vida não sofrerá o impacto do Evangelho e não será em nada diferente a qualquer outra pessoa incrédula. O seu casamento não será diferente. A educação dos seus filhos não será diferente. Você não será diferente. Precisamos ser expostos continuamente ao Evangelho, compreender o significado da morte e da ressurreição de Cristo Jesus e, deste modo, experimentarmos o que significa uma mente transformada. Esta é uma das maiores lutas que um cristão vai travar na sua vida.
ter a sua mente transformada pelo Evangelho, porque constantemente estamos sendo bombardeados por toda sorte de filosofias, de ideologias, de conceitos que são absolutamente contrários àquilo que nós compreendemos do que significa o Evangelho na nossa vida. Portanto, uma das batalhas mais duras que são travadas por um cristão está na sua mente. Ele precisa continuamente cingir o seu entendimento, compreender todos os dias com profundidade o que Cristo Jesus fez por ele no Evangelho, para a sua mente ser transformada pelo Evangelho e ele viver uma vida, então, que agrade a Deus. Esta é a primeira atitude para você ser diferente na sua vida. Você precisa preparar a sua mente. A segunda coisa que Pedro nos fala, a segunda atitude, é a necessidade de nós nos mantermos sóbrios. E ele diz: sede sóbrios. Esta é uma exortação que Pedro vai fazer, inclusive, em toda a sua carta. Ele vai falar sobre ser sóbrio aqui no verso 13, depois ele repete isso no capítulo 4, verso 7 e no capítulo 5, verso 8. Esta palavra sobriedade significa ter domínio próprio. E ela era usada de maneira específica com relação à bebida alcoólica, né? Alguém que perdeu a sobriedade é alguém que perdeu o controle dos seus pensamentos e das suas atitudes. Então, de maneira ilustrativa, Pedro está dizendo que sobriedade é você não perder o controle espiritual, não se deixar ser embriagado com os valores e princípios deste mundo caído que são contrários ao Evangelho. Nós precisamos, como povo de Deus, manter a nossa sobriedade espiritual. O cristão precisa ter, então, clareza da sua mente. Ele precisa disciplinar o seu coração. O cristão precisa ter claro na sua vida quais são as suas prioridades espirituais e viver em equilíbrio. Se um cristão acha que o mundo ele é mais atraente do que a sua comunhão com o Senhor Jesus, se ele anseia mais por desfrutar do mundo do que receber as alegrias do céu, então ele não ama o Senhor Jesus e não anseia a sua volta. Para vivermos uma fé sadia neste mundo, precisamos nos manter sóbrios em todas as coisas. Precisamos de um entendimento correto do Evangelho que vai proporcionar um equilíbrio espiritual necessário para viver no nosso dia a dia como discípulos de Cristo Jesus. Por outro lado, quando um cristão não compreende o Evangelho, sua vida espiritual será desequilibrada. Espiritualmente, ele jamais vai conseguir viver uma vida coerente com aquilo que ele professa com seus lábios. E o desequilíbrio espiritual é algo doentio. Deixa o cristão embriagado por ideologias, com uma visão absolutamente distorcida da realidade que está à sua volta. Então, se você quer equilíbrio espiritual, somente o Evangelho pode lhe fornecer esta sobriedade espiritual necessária. O genuíno entendimento do Evangelho produz equilíbrio, autocontrole. Ele foge dos extremos, das radicalidades, orienta a prática de forma coerente com a fé que ele professa. Um cristão sóbrio não andará cambaleando pelo mundo. Não viverá uma vida marcada pela instabilidade, ele não será um desequilibrado mentalmente, emocionalmente, nem espiritualmente. Então, a primeira atitude para você ser diferente, prepare a sua mente. Cinja a sua mente com o Evangelho no seu dia a dia.
A segunda atitude, Pedro diz, seja sóbrio, seja equilibrado entre aquilo que você professa e a maneira como você vive o evangelho no seu dia a dia. A terceira atitude para sermos diferentes, Pedro nos diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A terceira atitude é: espere a graça. Diante das perseguições, dos sofrimentos pelos quais os cristãos estavam passando, Pedro os encoraja a olharem para frente, para a recompensa futura, para a segunda vinda de Cristo, para a glória que os aguardava, a plenitude da sua salvação. Eles são ordenados a viverem com uma permanente expectativa, com uma esperança viva, antecipando a sua herança reservada nos céus para se revelar no último tempo. A esperança genuína é uma realidade espiritual que é vital. É uma das 3 virtudes supremas da vida cristã, juntamente com o amor e a fé, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Basicamente, a esperança diz respeito à atitude do cristão diante do futuro. Em sua essência, a esperança seria equivalente à fé. Esperar significa confiar em Deus. Pedro diz, no capítulo 1, verso de número 21, a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, esperar é equivalente a você confiar em Deus. Mas a principal diferença entre a esperança e a fé está na atitude que essas virtudes graciosas produzem na vida do povo de Deus. A fé envolve nós confiarmos em Deus no presente, enquanto a esperança está no futuro, confiando em Deus para o que está por vir. A fé se apropria do que Deus já fez e disse no Evangelho. A esperança antecipa o que ele ainda vai fazer, como foi prometido no Evangelho. Pedro diz que o objeto da esperança está na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando a gente olha para o passado, nós contemplamos a cruz, onde ali os nossos pecados foram totalmente cancelados. Mas quando olhamos para o futuro, segundo Pedro aqui, nós contemplamos a graça que está sendo preparada para a segunda vinda de Jesus. Na cruz nós fomos justificados e na vinda gloriosa de Jesus seremos glorificados. Entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória futura, nós devemos então esticar o nosso pescoço, ficar nas pontas dos pés, como alguém que tenta olhar por cima do muro. Diz Pedro, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na segunda vinda de Cristo. Então, o cristão ele vive no tempo futuro. As suas ações, as suas decisões no presente são governadas por essa esperança futura. Quando as circunstâncias ao nosso redor estão sombrias e tenebrosas, nós devemos olhar para o alto. É exatamente num céu escuro que nós conseguimos enxergar as estrelas. E é assim que o cristão vive na esperança.
É assim que ele consegue suportar as provas, os sofrimentos desta vida, pois ele sabe que ele é um peregrino, um estrangeiro neste mundo. Ele sabe que o Senhor Jesus voltará e a sua morada final está no céu. Então, a primeira atitude, relembrando, para nós sermos diferentes, prepare a sua mente. A segunda atitude para você ser diferente, seja sóbrio. E a terceira atitude para você ser diferente, espere a graça da volta do Senhor Jesus. Nos 3 versículos seguintes, Pedro, ele então, após nos mostrar quais são as atitudes que nós devemos ter para sermos o povo que foi separado e consagrado pelo Senhor dentre todos os povos da terra, agora Pedro nos adverte o povo de Deus a evitarem a conformidade com o mundo. Ele exorta os cristãos a lutarem pela santidade e ele confirma suas palavras com uma citação de um texto do Antigo Testamento. Então veja comigo, nós devemos aqui então analisar agora esta advertência, exortação e confirmação para sermos um povo diferente. Primeira coisa, então, que Pedro nos faz é, então, nos dar uma advertência para sermos o povo diferente. Ele diz no verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui nós temos essa palavra de advertência, após Pedro falar das atitudes que devemos ter. Ele fala aqui de filhos da obediência. É um linguajar bem judaico. Isso significa pessoas que são cunhadas integralmente pela obediência. Nós fomos salvos para obediência. Por isso, os salvos são filhos obedientes. Como os filhos que herdam a natureza e características físicas dos seus pais, assim também nós precisamos ter as características do nosso Pai Celestial, que é a santidade. Como filhos obedientes, não podemos retroceder mais, nem cair nas mesmas práticas que marcavam a nossa maneira de viver quando éramos prisioneiros e escravos do pecado. Naquele tempo, no passado, eram os nossos desejos, as nossas paixões que constituíam o esquema determinante da nossa vida, a norma da nossa conduta. Então é incoerente, incompatível e inconcebível alguém que foi salvo por Jesus amoldar-se às paixões da sua velha vida. Antes de conhecer a salvação poderosa de Cristo Jesus, nós éramos ignorantes. Nós estávamos nas trevas. Não conhecíamos o Evangelho. Mas hoje, se realmente você foi salvo por Jesus, você já não vive mais na ignorância. Você já não está mais nas trevas. Se hoje você ainda vive como você vivia antes de conhecer o Evangelho, isso não é mais por falta de conhecimento. Não é mais agora uma questão de ignorância, agora é por teimosia, por ter um coração rebelde. Porque alguém que foi salvo por Jesus agora é uma nova criação da graça de Deus. Agora ele tem uma nova mente. Agora ele tem uma nova disposição. Agora ele tem uma nova vida, porque ele tem um novo princípio de vida. Agora ele tem o Espírito Santo habitando em seu coração pela fé. Por isso Pedro diz, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Não amoldar-se é uma exortação de Pedro. Significa não entrar no esquema. Originalmente, essa palavra, amoldar, significava isso.
assumir a forma de alguma coisa a partir de um molde. Então, os cristãos salvos são chamados a mudar de esquema. Não sermos mais levados pelo esquema do mundo, mas agora sermos moldados pelo esquema de Deus. Após Pedro fazer essa exortação, no verso então de número 15 e 16, ele falando sobre ser diferente, agora ele faz uma exortação, após ele nos admoestar, agora ele nos exorta e ele confirma a sua palavra para sermos um povo consagrado somente ao Senhor Jesus. Ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Aqui nós temos uma exortação e uma confirmação. E duas características nós podemos destacar aqui sobre essa questão da santidade. Primeira coisa que Pedro nos fala, Deus é santo. Santidade significa algo que é separado, algo de uso exclusivo. A santidade de Deus diz respeito à sua singularidade, aos seus atributos, ao que ele é em relação a toda a sua criação. A santidade de Deus é algo próprio dele mesmo. É o único atributo que é cantado 3 vezes pelos anjos. Você não vai encontrar nenhum atributo da Bíblia cantado 3 vezes. Você não vai encontrar nenhuma menção na Escritura dos anjos cantando justo, 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 ou amor, 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 mas você só vai ver os anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se Deus não fosse santo, ele não seria Deus. A santidade de Deus revela a sua singularidade, mas também revela a sua perfeição moral. Ele não pode contemplar o mal por causa da sua santidade sem deixar o mal ser punido. Porque Deus é santo, o mal tem que ser castigado. A santidade de Deus é a razão da manifestação da sua justiça. Porque ele é santo, ele tem que punir toda forma de mal. A maior manifestação que a gente vai encontrar em toda a Escritura é Deus manifestando a sua santidade ao enviar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ali está a maior manifestação da santidade de Deus. Os nossos pecados foram castigados em Jesus, porque Deus é santo. Jesus bebeu o cálice da ira justa, perfeita, de Deus Pai, que eu e você deveríamos receber como castigo pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Portanto, ali está a maior expressão da santidade de Deus, em que ele pune no nosso lugar o seu próprio Filho. Em Cristo Jesus, o único Deus santo, reivindicou os nossos pecados, castigando-os, para que pudéssemos ser perdoados e receber as bênçãos da salvação. E uma das bênçãos que vem da salvação em Cristo Jesus é a bênção de você hoje poder viver uma nova vida. Fomos salvos para ser um povo separado e consagrado exclusivamente a Deus. Nós fomos separados de todos os povos da terra para conhecer a grandiosa salvação pela fé em Cristo Jesus, para agora servirmos e adorarmos o único e verdadeiro Deus que é santo. Então veja comigo que a santidade é um imperativo.
Não é uma simples escolha, é uma ordem. E Pedro, então, confirma esta ordem com a palavra de Deus. Ele cita aqui, no verso de número 16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro aqui cita o texto de Levítico, capítulo 11, verso 44. Ou seja, a exortação de Pedro para nós vivermos uma vida de santidade em tudo que nós fizermos, sermos diferente de todas as pessoas que estão à nossa volta, é porque esse Deus que nos chamou em Cristo Jesus, ele é santo. Pedro não baseia aqui a sua exortação no seu pensamento, mas na palavra de Deus. Esta é a razão dominante e convincente para o povo de Deus viver em santidade. É o nosso relacionamento com Deus. Como filhos de Israel, nós fomos chamados para amar e servir ao Deus Santo. Esse Deus que quer que o seu povo seja diferente. Um povo separado deste mundo caído, da sua imoralidade, da sua impureza, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Só há uma forma de nós, então, avaliarmos se a nossa fé em Cristo Jesus ela é autêntica. É se você realmente foi salvo por Jesus. Santidade é a resposta das implicações. Santidade é a maneira como nós vivemos por entender o que Jesus fez por nós. Ele não comprou apenas um lugar no céu para nós vivermos. Jesus também veio para nos dar uma nova vida. Para ser diferente, você precisa então cingir a sua mente com o Evangelho. Para ser diferente, você precisa ter sobriedade espiritual. Para você ser diferente, você precisa esperar na graça da volta do Senhor Jesus. Santidade não é uma opção, mas é uma ordem. O seu casamento, se você é um cristão, precisa ser diferente de todos os outros casamentos. Porque Deus é santo. O seu trabalho, a maneira como você trabalha no seu dia a dia, deve ser diferente de todos os outros profissionais, porque o Deus que você serve é santo. A sua vida precisa ser diferente de todas as outras pessoas, porque você foi salvo por Jesus, e o Deus que você serve agora é um Deus santo. É bom dizer que nós não somos diferentes por causa dos nossos méritos, por causa das nossas obras, por autoflagelação, por tentar viver em isolamento, em clausura. Não. Nós podemos estar no mundo e não ser do mundo. Mas para isso é necessário, em primeiro lugar, haver uma mudança na sua vida. E o único que pode mudar a sua vida é o Senhor Jesus. Somente Cristo Jesus pode libertar você da sua própria escravidão espiritual, libertar você do poder de Satanás. Se você quer uma vida diferente, você precisa de Jesus. Não é religião, não é filosofia, não são obras, não é caridade. Você precisa, se você quer mudança na sua vida, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Nada tem mais poder para transformar a vida de uma pessoa
senão a graça salvadora de Jesus. Todos que tiveram um encontro com Jesus podem dizer que houve um antes e um depois. Antes de conhecer a Jesus e depois de conhecer a Jesus. Você precisa disso. Ter um relacionamento pessoal com Jesus, e é esse relacionamento com Jesus que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua mente, que vai transformar o seu casamento, que vai transformar a maneira como você se relaciona e educa os seus filhos, que vai transformar a sua mente para se relacionar com uma cultura que é contrária, caída e oposta ao reino de Deus neste mundo. Por isso, convido você nesta noite, peça para Jesus um novo coração. Ele é o único que pode tirar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne. Jesus é o único que pode derramar sobre você o Santo Espírito e vai mudar por dentro você, mudar o seu coração, mudar você de dentro para fora, mudar o seu caráter, libertar você das trevas, da ignorância e lhe dar um novo princípio de vida, lhe dar um novo desejo, lhe dar uma nova disposição para amar a Jesus e entender cada vez mais o que ele fez por você, para você experimentar esta nova vida. Jesus, que salva-nos, não somente da condenação eterna, mas ele salva-nos da opressão das trevas. Ele salva e ele tem poder para transformar a sua história. Em Cristo Jesus você pode começar algo novo, algo muito melhor. Jesus não vem para fazer um remendo, colocar um band-aid. Jesus veio para fazer de você uma nova criatura. O Evangelho é poderoso, poderoso para todo aquele que nele crê. O Evangelho é algo que vai na raiz, por isso ele é radical. Não há nada mais radical do que o Evangelho, porque ele vai na profundeza do nosso ser e nos transforma de dentro para fora. Convido você nessa noite, clame por essa graça poderosa e transformadora de Jesus, para ser diferente, para viver a diferença. Jesus está muito mais interessado em transformar a sua vida, transformar o seu caráter, libertar você espiritualmente, do que transformar as coisas que estão à sua volta. Jesus não veio para te dar uma vida diferente em termos de bens materiais, saúde física. Ele veio para te dar uma nova vida diferente, transformando o seu coração, seu caráter, que vai refletir em todas as outras áreas da sua vida. A prioridade do Evangelho não é você ter, a prioridade do Evangelho é você ser diferente. Ser diferente como discípulo de Jesus neste mundo é mais importante do que ter qualquer coisa. Ser santo, ser diferente, ser separado, ser consagrado para Jesus e viver para a glória de Deus. Deus te abençoe para que você viva isso, para que você experimente essa transformação poderosa. O Evangelho de Jesus pode fazer na sua vida. Amém?